colega doutor Álvaro, que eu acho factível e matematicamente correta. Ainda por cima há essa confirmação da chegada da colega doutora Janete. Então, como todos têm muitas obrigações, então, invocando a proteção de Deus, eu dou por aberta esta primeira sessão ordinária do ano da graça de 2020 e de início já consigno que estão legalmente afastados o senhor Procurador-Geral de Justiça em gozo de férias desde meados do nosso recesso, férias que irão até o próximo dia 21, quando Sua Excelência regressa à instituição e ao Estado, a nossa estimada colega doutora Jacilene e a nossa não menos estimada colega doutora Vasticléa, aqui substituída pela doutora Vanina e na corregedoria pela nossa secretária-geral do colégio, doutora Kátia. Registro as ausências da doutora Marilene Carvalho, que está nesse momento em consulta médica, do doutor Marcos Vilar, que também está com um pequeno problema de saúde, o doutor Luciano Maracajá, que fez comunicado à assessoria de sua impossibilidade de comparecer a esta sessão, o eminente colega doutor Herbert Tagino, que também está com problemas de saúde, de igual modo a doutora Lúcia Farias, a doutora Vanina, esta tinha sessão. E também chegou-nos ao conhecimento da ausência justificada do doutor José Roseno Neto. Eu indago inicialmente aos senhores procuradores de justiça se aprovam o extrato da sessão anterior, que foi a primeira sessão conjunta do Egrégio Colégio de Procuradores e do Egrégio Conselho Superior do Ministério Público. Ela foi disponibilizada no Drive, está na pasta da sessão e também encaminhada por e-mail a todos os senhores. Algum ajuste, doutor Doriel? Alguma alteração? Então ela está no silêncio de todos e no assentimento do seu ouvidor, ela está aprovada. Eu saúdo com muita satisfação e dou as boas-vindas à nossa estimada colega doutora Janete Maria Ismael da Costa, que já comunicara que estava chegando. Eu apenas não abri a sessão em virtude do adiantado da hora e do horário regimental. Eu passo de logo, deixando para... Aliás, eu acho que nós podemos começar pelas comunicações. E no tocante às comunicações da presidência, eu já assinalei que apenas estou aqui em eventual substituição do senhor Procurador-Geral. Quero também trazer ao conhecimento do colégio um assunto que vem atormentando a todos nós, membros do Ministério Público, neste dia, que foi essa paralisação do nosso sistema MP virtual, em decorrência de um imprevisto do ponto de vista legal, uma falta de comunicação da empresa concessionária de energia elétrica, a nossa Energisa, que na data de ontem, no final da tarde, na parte da tarde, sem nos comunicar, como fazia regiamente, promoveu uma substituição de um poste que fica aqui nas redondezas da instituição, e essa substituição ultrapassou o tempo que poderia ser tolerável, de modo que, em virtude disso, nossa equipe à noite se deslocou para cá, trabalhou a noite inteira tentando reerguer o sistema, e o sistema não conseguiu voltar à tona, em virtude também de dificuldades de ordem técnica. Essas questões operacionais, a ADTEC está preparando inclusive um comunicado para explicar melhor,
do que se tratou, mas é que eles dependem de softwares e de também alguns hardwares, que tem que estar em funcionamento muito firme durante o fornecimento de energia elétrica. O fato é que não se conseguiu levantar o sistema. Hoje nós estamos aguardando a chegada de uma empresa chamada Vemory, que é da área de assistência técnica, e ela está já com despesa autorizada pelo senhor Procurador-Geral à distância, que é o ordenador de despesa, não é pelo fato de estar de férias que deixa de sê-lo. Já está chegando ao Ministério Público para tentar o mais brevemente possível solucionar o impasse. A comunicação que faço é preocupante de fato, porque nós ainda não temos uma previsão exata de quando o sistema retornará. Esperamos que seja no menor tempo possível, mas ao mesmo tempo é uma preocupação ainda maior, porque há 2 ou 3 anos nós tínhamos um sistema que ainda que engatinhava, com 40% dele abrangendo a instituição. E hoje ele abrange 100% da nossa instituição. Existem N causas para isso. Se nós ficássemos aqui a discorrer todas elas, nós iríamos ficar a tarde inteira. Mas eu, para resumir, posso dizer o seguinte: tudo isso, em parte, também se deve à conhecida, e aí o colégio tem pleno conhecimento disso, as dificuldades de orçamento que a instituição viveu nos últimos 2, 3 anos com um verdadeiro congelamento. E não fomos só nós, o próprio Tribunal de Justiça e outras instituições. Mas, feita essa comunicação, que eu reputo de fato importante, eu só quero aproveitar também a oportunidade para, em nome da presidência, e eu faço em nome do senhor Procurador-Geral, Dr. Francisco Seráfico, desejar a todos os senhores deste colegiado um ano novo pleno de paz, de saúde para todos, individual. Eu vejo até que não começamos tão bem, porque já tivemos várias ausências hoje em virtude de problemas de saúde. Mas queira Deus, todos nós tenhamos a força e a determinação de pessoas, de colegas guerreiros. E eu não quero, para estender muito a minha fala, invocar tantos e tantos que já demonstraram isso na prática, mas quero invocar apenas um, como por exemplo aqui ao meu lado, a nossa decana do dia, em virtude da ausência da doutora Ludélia. Então, a nossa segunda decana, a doutora Janete Maria Ismael da Costa Macedo, que deu uma demonstração vibrante de força na recuperação que teve de um problema sério que a levou a uma sala de cirurgia há pouco mais de 120 dias e que hoje está, graças a Deus, plenamente recuperada. Poderia me dirigir a muitos outros mais, como o nosso querido doutor Álvaro, que passou por fato semelhante há 1 ano e pouco atrás, a doutor José Raimundo, que também passou por momentos de grandes dificuldades, e o próprio doutor Valberto passou por uma dificuldade de saúde não muito longe, há 20 e poucos meses talvez, e graças a Deus se recuperou, todos eles demonstrando uma força extraordinária. Então, que essa força de cada um ela se espraia, se irradie por todos os membros desta instituição e que cada um se torne realmente um guerreiro da causa maior do Ministério Público da Paraíba. Senhor presidente, pois não, senhor, permita uma indagação e uma curiosidade. Pois não. Vossa Excelência falou que em função da Energisa ter tirado um poste, substituído um poste, trouxe esse transtorno para o Ministério Público e que o Ministério Público está contratando uma empresa com custos adicionais para corrigir. E por que não a Energisa? Ô, doutor Sagres, a Energisa poderá ser cobrada a posteriori. Ela, inclusive, está sendo notificada desse fato oficialmente. Não, é isso que eu queria saber, porque eu me preocupo. Porque não é Energisa, é para evitar o trâmite burocrático. E, ao que eu fui informado, essa contratação é uma contratação rápida, é uma contratação imediata. A gente precisa de urgência específica e de baixo custo. Não é uma contratação de valores. Eu sei, mas absurdos. aí a competência. Mas aí a urgência
a urgência no restabelecimento do serviço nos impõe essa diligência imediata e essa urgência. Quer dizer que Vossa Excelência teve que contactar com o Procurador-Geral para autorizar essa despesa? Não, eu tive porque que... Vossa Excelência, dentro daquele argumento Vossa Excelência, da seu comando, tinha só 4 disposições só conjugando, é verdade. Era indeferir... exatamente. E o propósito é esse. Porque eu tive um voto de um só para ser procurador-geral durante esses poucos dias, que é o do senhor procurador-geral. Então eu estou aqui numa função apenas de me responsabilizar pela instituição, graças a Deus, como digo, por esses pouquíssimos dias. E procurando fazê-la da melhor forma que minhas limitações permitem. Tá ok, Excelência. Obrigado. Então, com essas palavras, eu de imediato passo à nobre corregedora substituta, doutora Cátia Rejane, para as comunicações do órgão de controle. Não temos nenhuma comunicação a fazer, apenas cumprimentar a todos e dizer da felicidade em ouvir as palavras ditas por Vossa Excelência nas comunicações, que é sempre bom e oportuno essa exaltação feita por Vossa Excelência, porque devemos estar sempre lembrados de que nós todos estamos na mesma situação. Então essa exaltação, como eu já disse, feita por Vossa Excelência, foi muito oportuna e eu pessoalmente, particularmente, agradeço também. E sem nenhuma comunicação a fazer. Doutor Doriel Veloso Gouveia, ouvidor. Meu muito boa tarde aos colegas procuradores e procuradoras de justiça. Estamos inaugurando passado o ruído, né? Estamos inaugurando mais um exercício, né, de nossas atividades em nosso Colégio de Procuradores de Justiça neste ano de 2020. Eu quero desejar a todos que seja um ano de muitas realizações, que a instituição ministerial se afirme e se reafirme cada vez mais, para que nós tenhamos aquela prestação que a sociedade tanto espera de nós todos. Eu quero também saudar o colega Paulo Lavor, que se encontra em substituição, convocado que foi para esta sessão. Não é novidade, o doutor Paulo já esteve conosco aqui já várias vezes, né? E com relação à ouvidoria, nós já publicamos um calendário de audiências públicas e também de reunião do Conselho Consultivo. Não fizemos para todo o exercício de 2020, porque nós estamos com um mandato de ouvidor até o próximo mês de julho. Obviamente eu estaria invadindo o espaço de outro colega aqui deste colégio, que a partir de julho deverá assumir essa função, esse encargo. É porque já é o segundo mandato de Vossa Excelência. Já é o segundo mandato consecutivo. E então, nós estamos já, como disse, com esse calendário de audiências públicas e de reunião do Conselho Consultivo. E a primeira reunião que nós estaremos realizando deverá ser agora no próximo dia 16, ali na cidade de Sapé. Estaremos em Sapé fazendo uma audiência pública. Para finalizar, apenas umas breves palavras sobre o que atinge primeiramente a organização
de um poder junto ao qual nós temos atuação inevitavelmente, que é o Poder Judiciário, que por conta de uma iniciativa legislativa, foi iniciativa de um deputado, que terminou sancionada, não é? E criando o que se chama de juiz de garantias. Isso vai trazer muitas dificuldades para a estrutura organizacional do Poder Judiciário, e eu acho que com tanta similitude com a nossa estrutura, termina que nós também temos reflexo nisso. Nós vamos ter que nos debruçar sobre isso no curso do tempo, para que os devidos ajustes aconteçam, para que a gente assista lá do outro lado, não é? A nova realidade, que é a realidade de um processo penal com necessariamente 2 juízes. Aí já ouvi alguém até perguntar, mas isso aí é questão de indagação. Nós teríamos também que ter 2 promotores no processo penal, mas isso aí era só isso, Excelência, que eu queria tratar. Senhor ouvidor, eu agradeço a Vossa Excelência, e também a respeito dessas comunicações de Vossa Excelência, devo expressar a nossa preocupação e ansiedade com essa nova moldura que vai pautar o processo penal e o processo penal brasileiro no porvir. Eu quero até lhe informar o colegiado que ainda esta semana o CNPG tem reunião agendada, reunião extraordinária, me parece na próxima quinta ou sexta-feira, próximo dia 16, para se debruçar um pouco sobre essa temática. Infelizmente não será possível o nosso comparecimento, por razões óbvias, pela ausência do seu Procurador-Geral e pela impossibilidade também diante dos acúmulos de processos que temos aqui na Paraíba, de nesse momento sairmos do Estado. Mas estaremos acompanhando isso e o tempo todo monitorando essa situação. Também a respeito desse tema, deixa eu só concluir a comunicação que eu passo a palavra a Vossa Excelência. Está dentro disso aí, mas tudo bem. Também a respeito desse tema, já temos uma reunião agendada amanhã, às 14 horas, amanhã dia 14 às 14 horas, com a presidência do Tribunal de Justiça. Para essa reunião nós teremos o comparecimento do Dr. Lúcio Mendes, que é o coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias Criminais, também do seu secretário-geral substituto, que é o Dr. Rodrigo Nóbrega, também do Dr. Márcio Gondim, que é presidente da Associação Paraibana do Ministério Público, e como não poderia deixar de ser, do nosso eminente Dr. Álvaro Gadelha, na condição não somente de representante da Procuradoria-Geral, mas também na condição de procurador criminal e atuante perante as câmaras criminais. Então, essa reunião já está marcada para amanhã, às 14 horas, com o Dr. Márcio Murilo, com a equipe da presidência do Tribunal de Justiça e com alguns setores que o próprio Tribunal de Justiça, preocupado com a questão, convocou para essa grande mesa redonda, que é um debate inicial diante dessa, eu diria quase que perplexidade que todos nós, integrantes do sistema de justiça, nos vimos com essa nova realidade que muda radicalmente a conjuntura do processo penal brasileiro. Eminente colega Dr. Sagres, Vossa Excelência tinha um... O senhor e Dr. Doriel, que são profundos estudiosos... Menos. Existe algum lugar no mundo que existe essa figura desse juiz de garantia? Existem. Em alguns países sul-americanos, esses países existem. Agora, nos Estados Unidos não. Nos Estados Unidos tem o promotor que ele é quem faz a... Na Espanha, alguns países da linha greco-romana, da doutrina... Mas a Bolívia é como jurisprudência do Acre, do Pará, desse negócio não vale não. Mas todos eles têm as suas peculiaridades. Não necessariamente está
dentro do modelo que foi o adotado aqui para o Brasil. Ainda hoje eu li no Estado de São Paulo uma matéria com o senhor ministro da Justiça, dando conta de que ainda guarda alguns temperamentos em relação a esse assunto do próprio Supremo Tribunal Federal. Embora ele saiba que o próprio Supremo Tribunal Federal, segundo se comenta, já teria acenado positivamente para esse instituto. É porque tudo tem que ser visto do ponto de vista prático mesmo, de como as coisas efetivamente vão andar, para que não haja um verdadeiro congelamento do processo penal. Eram esses esclarecimentos, Excelência. Vossa Excelência tem mais alguma coisa? Doutora Janete, Vossa Excelência, uma palavra. Senhor presidente, uma indagação. Vossa Excelência botou a ata em pauta? Sim. Falou sobre ela, já foi aprovada? Foi aprovada. Eu não estava aqui no momento. Não se preocupe. Já estava. É que nós começamos, sem Vossa Excelência, não foi nem pela questão só do quórum, é que o colégio entendeu que, como a doutora Jacilene está afastada, o nosso quórum de referência para abrir a sessão não seria de 20, seria de 19, em razão do afastamento dela, que não está substituída por convocado, mas está substituída por doutor Zé Raimundo, que está presente. Ok. Eu quero, senhor presidente, renovar os votos de um feliz 2020. Renovar, eu digo, porque tem colegas aqui que não foi ao nosso jantar de confraternização. Eu estava afastado do Estado também, não pude comparecer. Eu quero aproveitar para, naquela ocasião, nós fizemos a confraternização e simultaneamente nos demos votos de bom ano novo. Eu quero dar agora e também dar uma acolhida ao Dr. Paulo Lavor, que também não foi ao jantar de confraternização e hoje toma assento aqui nesse colegiado, dando-lhes as boas-vindas. E quero dizer a Vossa Excelência da minha satisfação em suas palavras com relação à minha cirurgia, mas informar a todos que eu fiz um teste para valer agora, quarta-feira passada, né? Eu sofri uma queda em cima da prótese. Eu fiquei sabendo no dia seguinte, doutor Rodrigo, quando me falou, eu fiquei assim perplexo. Mas foi um teste fabuloso, porque nem escuro ficou, nem ficar com a marca da queda não ficou. Isso, né? É só um comprovante de que Vossa Excelência fez muito bem feito o seu dever de casa. E está solidificada, né? Solidificada, graças a Deus. E agradecer as palavras ditas e dar a todos uma boa tarde. Muito bem. Doutor Francisco Paulo Ferreira Lavor. Boa tarde a todas e a todos, né? Retribuir os votos de um feliz ano novo e dizer da satisfação renovada de se encontrar presente nesta sessão. Muito obrigado. Eminente Procurador, diretor do nosso Centro de Apoio Funcional, doutor José Raimundo de Lima. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus caros colegas. Dizer da nossa satisfação de reiniciar o ano, almejando saúde para todos os que aqui se encontram e saúde para aqueles que estão adoentados. E aí, para registrar, antes de tudo, a minha alegria, eu anotei aqui uma frase sobre alegria. Alegria é a mensagem mais imediata que caracteriza um ser saudável. Então, as pessoas, quando estão alegres, é porque devem estar saudáveis. E, naturalmente, caminha-se para uma forma de viver voltada àquele máximo que nós precisamos, que é a grande lei da vida, que é o amor. Com essas palavras, eu quero deixar o meu abraço a todos. Vossa Excelência, eu peço permissão para, antes de passar a palavra ao eminente senhor subprocurador doutor Álvaro, também agora de forma muito pontual, endereçar a sua Excelência um agradecimento especial. Doutor Álvaro, ele esteve me substituindo
durante cerca de 10 dias, que foi o meu breve período de férias, só foi possível o afastamento por esse período. E eu já disse isso, inclusive, em outra ocasião, com relação a um colega, e hoje eu tenho o prazer de dizer, eu recebi a casa que ele me substituiu melhor do que deixei. Melhor do que deixei. Então, doutor Álvaro, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, eu endereço a Vossa Excelência o mais escolhido agradecimento por Vossa Excelência ter arcado. Eu sei o tamanho do ônus que Vossa Excelência arcou e ainda continuou com o seu próprio, cumulativamente. Muito obrigado, Excelência. Abraçar a todos. E algumas pessoas têm um perfil que, mesmo que tente mudar, não tem jeito. E o de Dr. Alcides é, em primeiro lugar, a sua extrema gentileza. Vossa Excelência é conhecido como um cidadão educado. E se houvesse um resumo para poder caracterizar o seu perfil, eu dizia que a palavra gentleman foi feita para Vossa Excelência. Eu recebi, na verdade, a primeira sub, Dr. Valberto, absolutamente organizada. E em 10 dias não dava para poder desorganizar. Mas tenho certeza que não entreguei da forma que eu recebi. Eu é que peço desculpas a Vossa Excelência por ter entregue 10 dias depois com alguma coisa ou algumas coisas para Vossa Excelência corrigir. Mas eu aproveito o momento também para fazer um pacto, doutor Sagres. É um pacto que eu vou propor. Eu nunca vi, depois de 32 anos de Ministério Público, um momento tão tenso para a nossa instituição. Nunca vi. E vou aproveitar esse momento porque é a primeira reunião para propor esse pacto. A gente precisa, mais do que nunca, de união. Nós não temos o poder político mais, que se exauriu diante de um erro nosso há algum tempo, quando a gente extinguiu a possibilidade de ter essa representação no Congresso e mesmo nas assembleias. Nós perdemos força política. Nós também não temos o poder de ser um poder, onde às vezes você com a liminar resolve e decide muita coisa. Nós temos que pedir, doutor Paulo. E pedir às vezes é o exercício de enaltecimento, de grandeza. Mas às vezes não é. Porque às vezes a coisa é tão óbvia e você tem que pedir. E muitas vezes você pede o óbvio e não alcança. Porque a quem você pede não alcança, repetindo agora a mesma palavra, aquilo que é de interesse do Ministério Público, que certamente é de interesse social. E este momento, certamente existe um agravamento natural em relação à nossa instituição. Nós aqui sobrevivemos dela. Mas eu diria que a maior importância neste momento é de que, na verdade, é o colégio o responsável pela cara da instituição. Não é só o procurador-geral. Às vezes a gente delega ao procurador-geral um poder supremo. Mas neste momento o poder do procurador-geral é muito pequeno. Nós estamos atravessando um momento de muita precaução, de extrema dificuldade. E às vezes a gente atira pedras porque nós faríamos diferentes. Tudo bem. Só que quem está no comando está fazendo aquilo que é de melhor. Aquilo que está ao seu alcance. Nós podemos até criticar. Agora, isso não pode sair como sendo a cara da instituição. A instituição tem que estar unida, de mãos dadas. Isso é como você corrigir um filho em casa. Você não vai publicizar o erro do seu filho. Nós temos um nome no Ministério Público Estadual hoje, que é um nome de repercussão nacional.
E o melhor, é um nome de repercussão nacional merecidamente. Porque a erudição que ele adquiriu ao longo dos anos o colocou nessa situação. É um nome respaldado dentro do país e fora do país. Às vezes, a gente costuma utilizar a história de que prata de casa não obra milagres. Não precisa milagre, não. Porque é uma prata de casa que está fazendo aquilo que é aplaudido nacionalmente. E é hora de se reconhecer, se enaltecer, sem nenhum subterfúgio. Pela solidez de suas ideias, mas eu diria que, sobretudo, e o mais importante, pela sua coragem. Eu acho que é chegada a hora, se não já passou, de como incentivo para que o doutor Otávio continue nesta luta, que o Colégio de Procuradores o aplauda. Que talvez seja o menor dos merecimentos que se pode oferecer a ele, se outorgar a ele neste momento. Nós estamos vivendo um momento que é preciso que haja realmente fiscalização. No Poder Judiciário, no Ministério Público, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, no Tribunal de Contas. Porque eu diria que quando você é fiscalizado é muito bom. É muito bom, doutor Salles. Porque não gera nenhum efeito negativo quando você sai ileso. E eu tenho a humildade para dizer que, se estiver errado, volta atrás sem nenhuma dificuldade, mas sou terminantemente a favor do juiz de garantias. Terminantemente a favor. Reconheço que a forma é equivocada. Reconheço. Criado de uma maneira difícil, muito difícil. Mas a essência do juiz de garantia é dar um elastério à fiscalização. Como vai se aplicar, não sei. Mas eu acredito que aquilo que é lançado como semente pode ser cultivado de uma maneira que termina germinando. Vejo com muito bons olhos. Doutor Doriel, com a sua capacidade reconhecida por todos, chega a colocar, vamos ter 2 promotores porque tem 2 juízes? Não sei, também não sei. Eu preferia ter 2. Aliás, eu preferia ter 3. Eu preferia que um processo passasse por 4, 5 juízes. Por que não? Um poder, doutor Sagres, de uma liminar unilateral, ela me cheira a ditadura. Tenho um verdadeiro pavor à ditadura. Tem um apelo que eu faço, pedindo desculpas pelo excesso, para que hoje, na primeira reunião do Colégio de Procuradores, façamos um pacto. Vamos direcionar aquilo que a gente pensa para o que for melhor para a instituição, sabendo de todos os riscos que nós estamos correndo dentro de um momento absolutamente perigoso. A fala de Vossa Excelência é uma fala importante e que efetivamente convida a uma profunda reflexão de cada um de nós. E a respeito disso, eu inclusive lembro que este colégio, sim, terá uma missão muito forte pela frente a propósito dessa
nova legislação, dessa nova ordem jurídica, sobretudo na questão procedimental e processual, que é a instituição, e aí só por projeto de lei, que terá que ser trazido aqui para alterarmos as nossas leis orgânicas, de instâncias revisoras. Como serão feitas as instâncias revisoras? Os arquivamentos terão que necessariamente vir para câmaras revisoras. E eu pergunto, e Vossa Excelência até já tinha, antes de qualquer um aqui, visualizado muito bem isso. Necessariamente isso dará uma gama de atribuições muito grande e responsabilidade por consequência a quem está no segundo grau, doutor Aristóteles. Por quê? Temos que estudar quais serão as câmaras revisoras. Será este colégio somente? Ou vamos criar dentro do colégio câmaras isoladas, subcâmaras, câmaras criminais, para dentro do conceito de especialização, câmaras cíveis, para os arquivamentos promovidos no âmbito dos inquéritos civis, ou do mesmo daqueles procedimentos que podem redundar em ações civis públicas por improbidade administrativa. Mas tem todo esse contexto de reflexão que é necessário ser feito agora. Por isso, não à toa, estão o CNJ, CNMP, CNPG e todas as instituições, todos os tribunais, todos os ministérios públicos se debruçando sobre o novo texto legal para examinar o seu impacto. Eu também confesso a Vossa Excelência, doutor Álvaro, que me preocupa, de certa maneira, como foi feito, mas o Instituto em si, eu não vejo como absolutamente negativo. Eu não tenho elementos ainda para dizer que é estupidamente negativo, como eu já vi algumas crônicas e alguns órgãos de imprensa dizendo. Triste daquele que acha que o andorinha só faz verão. Né? Eminente Procurador, doutor Francisco Sagres. Senhor presidente, dignos pares, que Deus esteja no coração de cada um de nós nesse ano que se inicia. Eu queria aqui, nesse instante, aplaudir o doutor Álvaro pela sua fala. Realmente, suas colocações, doutor Álvaro, reflete o real que vivemos. Ao longo da semana, eu tive em conversa com a doutora Cátia pelo Zap, falando de uma matéria trazida no blog, em alguns blogs aqui no estado, dando conta de que a Calvário iria desvendar várias situações, principalmente a participação de alguns do Judiciário e do Ministério Público. Eu confesso que, pelo que eu conheço do Ministério Público, eu não vi ainda nenhum viés que fosse atingir a alguém do Ministério Público. Mas isso me preocupou. Me preocupou, doutor Alcides, porque eu estou vendo que várias matérias estão sendo divulgadas e fatos que foram apurados há 4, 5 meses atrás. Mas o objetivo, como eu discuti já com o doutor Álvaro e com o próprio Vossa Excelência, não é outro senão buscar desmoronar a Calvário por alguns viés diversos do real. Por que fulano está na delação e não foi denunciado? É proteção? Mas delação sem prova não constitui elemento suficiente para uma denúncia. Sim, mas o leigo, que não é operador de direito como nós somos, ele pergunta, ora, e o juiz não julga, não condena e não absolve com a prova testemunhal, e a delação não é uma prova testemunhal? Isso me preocupa profundamente quando se situa aquela ideia de que há integrantes do Ministério Público da Paraíba
dentro da Calvário, que eu não acredito que exista. E era importante que temos todos nós conhecimento disso daí, se existe ou não. Porque isso me preocupa muito. Não que eu esteja envolvido, que claro que eu não estou, tenho minha consciência plena, e que Vossa Excelência todos aqui também não tem nenhum envolvimento, porque não tem participação política, não tem nenhuma atividade fora desse contexto. Mas eu não sei que maldade pode estar por trás desses argumentos. E precisamos que nossa associação nos defenda. Ela tem que se posicionar, principalmente com relação a isso. Como o doutor Álvaro citou, nós estamos passando por um momento de grande turbulência. Os olhos do Brasil estão voltados todos para a Paraíba e principalmente para o que nós executamos. Não é brincadeira, você, por onde passa, pergunta, e aí, fulano? Onde eu passo tem perguntas sobre a Calvário e sobre outras operações que se desenvolvem. O Álvaro citou aqui o aplauso com muita veemência e com muita certeza o doutor Otávio Paulo Neto. Eu não digo doutor Álvaro ao só doutor Otávio Paulo Neto, porque segundo o irmão de Zé Carneiro, que foi meu primeiro chefe na administração pública do município de João Pessoa, Zé Dantas Carneiro, ele dizia: Sagres, não existe homem sem homens. E Otávio, com certeza, se ele fosse sozinho no GAECO, ele não fazia nada. Então os companheiros que estão ali merecem igual aplauso. Todos eles, inclusive os administrativos, porque é uma equipe fabulosíssima, que dá o sangue que tem para o esclarecimento de verdade, enaltecendo o Ministério Público e dando cabo a crimes que denigre, que acaba com a nossa sociedade e mata. Não, mas mata de verdade, porque quantos e quantos não morreram, não foram a óbito por falta de recursos na saúde e na segurança pública e em outros segmentos, porque esse dinheiro foi desviado. É o matar no silêncio. E o Ministério Público, através do GAECO e de outros promotores que estão na ponta, que a coisa não fica só no GAECO, ela vai para juízo e lá tem um promotor natural que abraça a causa e também está exercendo aquele munus que é necessário exercer para provar os fatos ali contidos nas investigações. Então eu tenho que aplaudir o doutor Otávio e dizer, senhor presidente, que eu me preocupo com essa questão desse noticiário que está trazendo, que há elementos do Judiciário e há elementos do Ministério Público. Nós precisamos, no meu sentir, saber se isso é verdade ou não, porque isso pode ser algo que esteja buscando distorcer uma realidade para tirar os fluidos da Operação Calvário. É isso que é essa minha preocupação que tenho. E parabenizar o senhor procurador hora em exercício pelo brilhante trabalho e pelo que tem exercido ao longo do seu tempo à frente da Subprocuradoria Institucional. É só isso que eu tenho a dizer. Obrigado, doutor Sagres. Eu faço o registro de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, se é que posso, tranquilizar Vossa Excelência, porque notícias, especulações, conversas, fuxicos, como dizia o doutor Agnello, fofocas, essas são impossíveis de se combater. Então, tudo no tempo certo. O Ministério Público tem agido e tem procurado agir, tem procurado se pautar pela demanda técnica, exclusivamente. Não está preocupado com nada externo que possa tentar influir
ou impactar essa atuação. De maneira que as coisas têm que ser enfrentadas da forma mais serena e tranquila possível. Tudo no tempo certo, com as estratégias que a lei comanda que tenhamos. Só isso. Eminente Procurador, doutor Valberto Cosme de Lira. Senhor presidente, colegas procuradores e procuradoras, também aqui juntando aos votos de que em 2020 nós tenhamos, primeiro, saúde, porque, como dizia Pedro Bial, saúde e paz, que o resto a gente vai atrás. Eu quero aqui me acolitar aos votos do doutor Álvaro e fazer uma ressalva, doutor Sagres. O próprio Otávio, em suas palavras no grupo, pela grandeza que é, ele sempre disse que o trabalho não é dele e do grupo. Isso é óbvio. Eu acredito, tenho certeza absoluta, doutora Janete, que o Ministério Público não cabe o eu mesmo. E quando o doutor Sagres falava a respeito do recurso da saúde, me veio agora a lembrança que recentemente nós tivemos uma reunião para o planejamento das ações da Comissão de Verificação de Internações Involuntárias, e nos foi trazido ao conhecimento, doutor Zé Raimundo, que, e aqui ressaltar, o Ministério Público do Estado da Paraíba foi o único no Brasil, doutor Paulo Lavô, que não se posicionou contra os fechamentos dos hospitais psiquiátricos. Nós tivemos fechamento aqui do Instituto de Psiquiatria, que era conhecido como o Hospital do Dr. Oswaldo. 138 pessoas com transtornos mentais, doutor Álvaro. 138, doutor Doriel. Foram postos na rua, sem que houvesse realmente a ativação da RAPS. E o pior é que em 2 anos já 3 se envolveram em atos criminosos por conta justamente de ser pessoas que são transtorno mental e não têm o adequado acompanhamento através da rede de atendimento psicossocial. E última semana próxima passada, que um filho botou o revólver na cabeça do pai e quando chegou lá era o cara que tinha saído. E o pior, doutor Sagres, isso é que deve preocupar muito doutor Joaci, doutor Aristóteles, doutora Cátia. Os recursos que vinham para os leitos do Hospital Instituto de Psiquiatria da Paraíba continuam vindo para a Secretaria de Saúde do município, que é justamente para ser aplicado na RAPS, que é a Rede de Atendimento Psicossocial, e nenhum instrumento foi criado após com esse recurso. Ninguém sabe para onde esses recursos estão indo. Representa mais de 1 milhão por mês, doutora Janete. Essa comissão, que ela é interinstitucional, o Ministério Público é só mais um integrante, decidiu de cobrar-se, através dessa comissão, uma explicação do senhor secretário de saúde do município para saber para onde esse dinheiro está indo. Repito, foram 138 pessoas sem nenhum acompanhamento e nenhuma previsão, nenhuma preparação para isso, foram colocados simplesmente devolvidos às suas famílias, isso e aquilo outro. É preocupante, doutor Cícero. E o pior, nós estamos vendo que muitas e muitas vezes, quando se chega a um determinado hospital ou comunidade terapêutica, e aqui eu estou sendo muito prolixo, mas o ano próximo passado, para o estado da Paraíba, o Ministério da Saúde destinou quase 10 milhões de reais para a comunidade terapêutica.
E pasmem todos e todas, nós não tínhamos uma noção de quantas existem na Paraíba. Quantas existem na Paraíba? Nós não tínhamos essa noção. O levantamento está sendo feito agora. E ainda recentemente, nós tivemos o caso, a semana passada, na quinta-feira, de uma fiscalização que foi feita numa dessas casas em Lagoa Seca. Detectou-se lá uma senhora que foi levada pela filha, dizendo que a mulher tinha transtorno mental e ela não tinha nada, e simplesmente apoderou-se do mais importante para ela, o cartão do benefício da conta bancária da mãe, que tinha uma pensão, que o esposo era auditor da Receita Federal. Então é a pessoa que foi necessário que... Doutor Roberto, me permita, eu tenho batido, alguém pode perguntar por que Dr. Sagres tem discutido muito e levado tanto isso ao colégio. Quando se discutiu aqui a questão da remoção só por antiguidade, eu votei e depois voltei atrás, que eu vi que eu estava errado. O Conselho Superior do Ministério Público tem que se ater à qualificação do colega para as remoções e promoções e principalmente o perfil de cada um. Nós temos 2 colegas na saúde que, pasmem, eu não vejo muita coisa a ser feita. Vossa Excelência trabalhou como promotor da cidadania aqui e tomava conta de tudo. Eu era do consumidor e da saúde e via tudo. Essa questão das casas de psiquiatria, muitas das vezes eu ia almoçar lá para eu ver como é que eles estavam comendo. E eu não vejo isso sendo feito mais, e são 2. Agora reuniões e mais reuniões e reuniões e reuniões é todo dia. Para que essas reuniões eu não sei. Então nós precisamos nos preocupar com essa questão de colocar pessoas com perfil para determinadas atribuições, principalmente nas atividades do direito difuso. Que não é brincadeira não. O que João Pessoa tem sofrido com a questão da saúde é muito forte. Gente morrendo na entrada do hospital e nada acontece, ninguém vê nada, absolutamente nada. Então eu quero, a sua intervenção que eu queria fazer e comungar com Vossa Excelência tem toda a razão. É um crime que está acontecendo a cada dia, a cada instante, em relação à saúde pública e principalmente àqueles menos favorecidos da sociedade. Obrigado, doutor Saik, pelas suas intervenções. E já para concluir, por conta da lei da... Eu tenho a certeza que eu já trouxe ao conhecimento desse colégio, mas nada a repetição. A lei que tratou da reforma psiquiátrica no âmbito do estado da Paraíba criou uma figura de uma comissão, que já era prevista na lei federal, de uma comissão permanente de monitoramento. E não sei por que cargas d'água essa comissão criada no âmbito do Ministério Público. O governo do estado, o Poder Executivo, nos deu essa incumbência. E antes de arguir inconstitucionalidade, eu acredito que a gente devia abraçar a causa diante do que a gente já vinha constatado. E por conta disso, através de um termo de cooperação do senhor Procurador-Geral com o governo do estado, foi feita essa comissão e nós estamos, inclusive, com o planejamento, vamos fiscalizar essas instituições. Mas é uma preocupação, sim, porque muitas e muitas vezes, ainda sexta-feira, eu recebo um WhatsApp de um cidadão, eu nem sei quem é, dizendo que no Hospital de Traumas tem uma senhora com 85 anos que está há 90 dias esperando por uma cirurgia para implantação de uma prótese. O quanto isso é grave, né, doutor? Criminoso até, né? Então me desculpem pelo tempo que tomei de todos, né? E doutor Zé Raimundo, hoje eu assisti numa reportagem, fiquei muito feliz de rever, pelo menos pela televisão, um amigo não tão grande como deve ser com o senhor, mas o grande professor da vida, Divaldo Franco, que esteve aqui,
Se eu tivesse conhecimento, eu tinha até ido lá dar um abraço dele, que já nos conhecemos de outro lugar. É um homem que ensina a paz e tudo de bom. Tá? Obrigado, senhor presidente. Pedindo desculpa pelo tempo. Não, Vossa Excelência não precisa pedir desculpa. Vossa Excelência sempre traz questões aqui de natureza social e humana que são muito importantes e que se adequam ao perfil da instituição. Eminente Procurador, doutor Joacir Juvino. Senhor presidente, sem nenhuma comunicação a fazer, mas ao mesmo tempo cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentar os colegas procuradores e as colegas procuradoras e o doutor Lavor, promotor convocado, e desejar a todos um ano que aí vem pela frente, que a gente tenha um bom trabalho durante esse ano, muita coisa para resolver. Muito obrigado. Ilustrado Procurador, doutor Aristóteles Santana Ferreira. Uma palavra, Excelência. Senhor presidente, demais componente do colegiado, eu quero apenas desejar a todos um feliz ano de trabalho, esse ano 2020, comunicar a Vossa Excelência que estive no plantão, no recesso, no dia 2 de janeiro e lamentavelmente não tinha carro à disposição do plantão. É público e notório que nos dias de plantões aqui existentes existe essa disponibilidade de deslocamento, mas no meu dia específico não houve. O motorista, só uma indagação, o motorista que serve à Câmara foi avisado não do plantão? Não, eu não sei. Não foi avisado pelo setor de transporte? Eu não sei detalhar os fatos. Eu sei que eu estive no plantão, estive aqui na Procuradoria, cumpri com o expediente, mas o deslocamento não houve. Outro fato também que eu queria trazer ao conhecimento desse colegiado, embora seja público, que é fato publicado, eu não compreendo por que é que esse recesso, a publicação de quem vai estar trabalhando, é feita praticamente em cima da hora, com 15 dias antes. Até porque quem quer se programar para sair de recesso necessita que uma publicação bem antecipada. Por exemplo, já estou com a publicação de toda a pauta de minhas obrigações junto ao tribunal do primeiro semestre. Porque igual tratamento não é dado quando se trata do recesso? Por que a comunicação do recesso só chega de última hora? É uma coisa tão simplória de resolver. Fica aqui, então, essa comunicação de minha parte deveria, assim como durante o semestre, hoje eu já tenho toda a minha pauta, e no segundo semestre, idêntico o fato ocorrerá com muita antecipação, fica o pedido para que também no recesso essa divulgação venha a ser feita com muita antecipação, até porque a gente possa se programar para se ter um bom recesso. Fica aqui esse requerimento. Excelência, eu não só subscrevo esse requerimento de Vossa Excelência hoje, como já o tenho feito ao longo da última década. Eu sempre fui um defensor ardoroso do planejamento, em qualquer sentido. Eu não consigo compreender como se pode realizar bem qualquer trabalho na base do improviso. Então, eu sou um sujeito pessoalmente averso ao improviso. Todavia, eu tenho conhecimento de que muitas vezes a gestão e a própria instituição enfrenta dificuldades humanas. E dificuldades humanas que são, de certa forma, históricas. Esse ano nós conseguimos um feito, que eu reputo um feito. Eu lutava há algumas décadas já para que a instituição tivesse pelo menos um calendário publicado no início do ano. Esse ano nós conseguimos até um plus. Os que acompanharam viram e receberam um calendário já fixado para todo o ano de 2020, inclusive de forma conjunta com o Poder Judiciário e com a Defensoria Pública. Também me preocupa isso. Agora, devo dizer que tem os imprevistos de toda uma categoria e o nosso doutor Ricardo Acioli é testemunha disso.
para fechar uma lista de plantão, acredite, Vossa Excelência, não é tarefa muito simples. E ela não é simples, não é de hoje. Ela não é simples de 20 anos. Nós temos, e eu comungo dessa sua opinião, eu também concordo que isso era para estar fechado o plantão de 2020, o recesso de 2020, 2021, hoje. Se dependesse de mim, pessoalmente, seria assim. Doutora Janete foi procuradora-geral e sabe das dificuldades que isso gera. Porque são as mais diversas situações, envolvendo colegas, trabalhos e algumas vezes situações institucionais mesmo. Esse ano, então, foi um ano extremamente atípico. Eu, coincidentemente, tive um pequeno período de férias, parece que estava adivinhando. Mas o recesso praticamente inexistiu. Seja para mim, seja para o senhor procurador-geral. E não precisa descer a detalhes por que isso aconteceu, porque é do conhecimento público. Né? De maneira que eu também recepciono muito bem essa comunicação de Vossa Excelência e, como disse, peço permissão para subscrevê-la e vou mais uma vez tentar reforçar junto a todos os que fazem a instituição para que nós um dia possamos conquistar esse sonho, que é de ter um planejamento prévio, efetivo de cada uma de nossas ações. Eu digo a Vossa Excelência, não só eu tenho, como Vossa Excelência tem a sua pauta publicada, as minhas férias deste ano já estão requeridas, desde um ano atrás, para 2020. Até porque eu sempre passo férias fora do nosso estado e quando saio, eu acabei descobrindo que uma forma de viabilizar algumas coisas, como economia de passagens e hotéis, etc., é fazê-lo com muita antecedência. Com muita alegria eu passo a palavra à nossa doutora Cátia. Doutor Alcide, a propósito, me permite, doutora Cátia, eu já discuti aqui sobre isso, eu falei aqui sobre esse plantão nosso do 2º grau no Ministério Público, porque, veja mesmo, nós ficamos aqui feito um bobão na corte, sem ter o que fazer, porque não vem um processo, as medidas judiciais que se verificam lá no tribunal, os embargadores concedem a liminar sem ouvir a gente, é praxe, e que eu requeri, quando falei a última vez, que nós ficássemos apenas de sobreaviso, e não aqui. Para quê? Passar o dia todo aqui, para nada, absolutamente nada, sabendo que não vai vir nenhum processo. É terrível, é você ser um bobão aqui. Não, estou aqui à disposição de quem? E para quê? Então eu vejo isso. Se os desembargadores, quando recebessem o processo, qualquer medida cautelar de urgência, mandasse para o Ministério Público para que nós nos manifestássemos, tudo bem, mas nem isso fazem. Concede lá e também, depois que concede, também não comunica não. Obrigado. Eu já tive a oportunidade de me manifestar em plantão, não sei se é porque o tempo, eu já estou ficando muito velho e quem sabe até na hora de ir embora, e tenho conhecimento, até com Vossa Excelência mesmo, da necessidade que foi uma vez uma provocação, e com muita altivez, feita pelo colega Roseno. Exatamente. De maneira que eu não vejo como Vossa Excelência vê. Mas, doutor, naquele tempo o processo não chegou aqui. Mas se eu posso... Apenas foi notícia divulgada que foi, eu telefonei para Vossa Excelência, telefonei para Roseno. Roseno peticionou ao desembargador lá. Mas o que eu quero lhe dizer é o seguinte, é que pode acontecer ou não. Agora, cada um cumpre fazer a sua parte. Existem resoluções do Conselho Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional de Justiça. Se alguém do Judiciário não as cumpre, há que com as consequências. Mas o Ministério Público está fazendo a sua parte. De modo que é uma coisa que eu também não lhe digo com toda franqueza. Não me abala, porque a nossa parte eu faço.
A nossa parte nós fazemos. Então o Ministério Público está absolutamente tranquilo. O que não pode acontecer é amanhã nos imputarem omissão. Eminente colega doutora Cátia. Eu já havia me pronunciado antes, mas Vossa Excelência hoje está em tripla função, né? Vossa Excelência hoje é secretária, corregedora e membro deste colegiado. Não posso me furtar a acrescentar apenas a felicidade das palavras ditas pelo colega Dr. Álvaro, a quem eu me associo integralmente, bem como pelo colega Valberto e Dr. Sagres. E dizer da nossa satisfação em ter o colega Paulo Lavô integrando esse colegiado. Desejar a todos um ano de 2020 para os que não estavam na nossa confraternização de saúde e paz. Pois não, doutor. O site voltou, eu ia fazer essa comunicação exatamente agora. Já está tendo... Não, estamos tendo ainda a recepção de boas notícias, é porque um sistema desse, para ser restabelecido, até onde eu estou informado, ele não é feito de imediato, até para não ter nenhum... Ele primeiro faz uma série de recuperação de arquivos, ele é gerado com alguma lentidão, mas já é uma boa sinalização que pelo menos respiramos. Pelo menos respiramos. Pois não. Claro. O aplauso. Não, mas eu ia colocar, até porque houve um adendo do doutor Francisco Sagres, e eu ia colocar, estava até colacionando aqui os nomes. Não. Doutor Alcides, eu queria só fazer uma colocação para aqueles que não foram para a nossa confraternização. Eu fui um deles. De dizer que Vossa Excelência tem justificativa, Vossa Excelência é o chefe, tem. Mas os outros que não foram, se não foram porque tinha que pagar individualmente a coisa, doutor Serafo pagou do seu bolso o jantar de todo mundo. A notícia de Vossa Excelência é alvissareira. Doutor, eu quero só lembrar Vossa Excelência que tem eleição de secretário. Mas segundo a doutora Janete, ela não procede. Vai encerrar não esse negócio? Pois não, doutor. Então, eu vou passar, antes de colocar... Já podemos colocar é porque eu estou procurando aqui o nome da equipe a que se referiu. Não é só o GAECO, doutor. Pontualmente, houve um trabalho harmonizado de muitos promotores desta instituição, sem falar, obviamente, no comando, que embora, digamos assim, o setor seja coordenado pelo doutor Otávio, esteve presente ao lado dele e comandou todo esse processo. Tenho que ser justo e não preciso fazer aplausos gratuitos a ninguém mais nessa altura da vida, ao seu procurador-geral, que foi realmente o comandante que determinou e que bateu o martelo em cada passo. Então, e que seja notado na ficha de cada um, claro, porque pelo menos isso. Então estiveram pontualmente envolvidos sempre nessas últimas fases. O senhor procurador-geral, esse modesto colega que lhes fala, o doutor Rodrigo Silva Pires de Sá, o doutor Eduardo Freitas Torres, o doutor Reinaldo Serpa, o doutor Alberto Vinícius Cartacho da Cunha, o doutor Romualdo Tadeu de Araújo Dias, o doutor Manuel Cassimiro Neto, o doutor Rafael Lima Linhares, além de, obviamente, o doutor Otávio Paulo Neto. É uma equipe que compartilha cada passo, que trabalha de uma forma o mais harmônica possível. É natural que em determinados instantes até surjam opiniões divergentes quanto a um trecho de um texto ou qualquer coisa, mas afinal de contas é um trabalho muito amplo e que de fato tem demandado muita dedicação de todos eles.
Agora, doutor Alcides, eu não sei como pode ser, com testemunho, mas era importante que a gente estendesse também esse aplauso à Procuradoria-Geral da República pelo apoio. Não, o trabalho integrado, Excelência, tem sido... Pelo apoio que deu hoje ao Ministério Público da Paraíba na persecução criminal do caso levado hoje aos tribunais superiores. Não só o Ministério Público Federal, de uma maneira geral, tanto na instância local, quanto na instância geral em Brasília, a partir de Sua Excelência, o senhor Procurador-Geral da República, doutor Vladimir Aras, passando aqui também por outros órgãos parceiros. Nós somos inúmeros órgãos que eu vou até evitar citar todos, para não cometer nenhuma injustiça. Mas nós temos grandes auditores trabalhando conosco, nós temos importantes servidores, agentes públicos, pertencentes a diversos órgãos de controle que têm levado adiante esse penoso trabalho. Eu digo penoso porque eu posso dar o meu testemunho de que cada um desses participantes teve que se despir em muito de suas próprias vidas pessoais. De maneira que, aliás, tem sido uma constante. Com pouco, doutor Álvaro estava me dizendo que na sessão que presidiu agora no mês de, acho que foi de dezembro, o nosso doutor Otávio também teve um registro em relação a um aplauso que recebeu, uma comenda que recebeu do senhor ministro da Controladoria Geral da União. É outro órgão parceiro importante do Ministério Público da Paraíba. Dando sequência, eu passo a leitura dos expedientes. O primeiro expediente é um procedimento de gestão administrativa oriundo da promotora doutora Renata Carvalho da Luz. Trata-se do relatório de atuação e resultado das promotorias de crimes contra a ordem tributária, é o 20º e 21º Promotor de Justiça da Capital, e do Núcleo de Atuação e Mediação em Ilícitos Tributários. O segundo é um PGA, subscrito por Sua Excelência o Dr. Procurador de Justiça Álvaro Gadelha Campos, com o relatório de atividades da nossa Comissão de Elaboração Legislativa, que esse ano tem muito trabalho pela frente, e o relatório daqui referente aos meses de agosto a novembro. Não sei se o doutor Álvaro quer fazer algum esclarecimento a respeito desse PGA, mas a matéria toda está estampada no Drive. O 4.3 e o 4.4 trata-se de dois procedimentos de gestão administrativa oriundos da nossa ouvidoria do Ministério Público. Um referente ao mês de dezembro de 2019, subscrito pelo Dr. ouvidor Doriel Veloso Gouveia. E o outro é o relatório, que esse eu reporto sempre muito importante, que é um relatório que foi, inclusive, introduzido pelo Dr. Doriel, que é o relatório analítico semestral. Aqui ficam os registros das temáticas trazidas ao Ministério Público. Eu até convido todos a sempre dar uma olhada, porque esse é um dos mais preciosos relatórios que serve muito de subsídio à administração superior para elaboração de planejamentos, de projetos, etc, etc. Tem subsidiado muito a nossa Secretaria de Planejamento. Alguma observação? Senhor presidente, atendendo até uma orientação de sua parte, a lei manda que nós enviemos o relatório analítico semestral para o corregedor, para o procurador-geral, para o colégio, para o conselho e também para o CNMP. Muito bem. Mas por sugestão de Vossa Excelência, eu acrescentei também entre os destinatários a CEPLAG. Perfeito. Então, a cada semestre nós estamos encaminhando o relatório analítico também para a CEPLAG. A CEPLAG trabalha diretamente com o tema, porque a partir dessas demandas da população, ela pode começar a examinar e a refletir os futuros projetos que deverão ser priorizados pela instituição. No item 5.1, nós temos agora que cumprir aquela previsão regimental do nosso artigo 5º, que trata da escolha do nosso secretário
do Colégio de Procuradores de Justiça. Secretário que há algum tempo já vem secretária. Eu pergunto se há algum inscrito, se há algum candidato, se há alguma indicação. Doutora Cátia, eu queria indicar. Doutora Cátia é onde está escrito. Eu queria indicar o nome de doutora Cátia. Eu queria inscrever pela noção indicar. Eu acolho e subscrevo as indicações, mas consulto doutora Janete, doutor Lavô, doutor Doriel, doutor Zé Raimundo, doutor Joaci, doutor Aristóteles. Eu quero agradecer essa gentileza dos colegas e até porque antes do início, quando o doutor Sagres fez a menção à eleição, eu falei para ele que o colégio deveria ter sido consultado ou agora, nessa oportunidade, da necessidade ou não, da vontade, da espontaneidade de algum candidato desejar ocupar o cargo de secretário. Eu antigamente eu era a favor. Eu era a favor de que o procurador mais moderno, o último chegado, mais novo, ocupasse o cargo. Mas hoje eu vejo que eu estava profundamente errado. Porque tirar a beleza da doutora Cátia desse lugar para botar a Tota, pelo amor de Deus. Eu pensei que Vossa Excelência ia sugerir a criação do secretário suplente. Suplente e secretário-geral. Antes de dar por encerrada a reunião e agradecer, que eu já adianto os agradecimentos a todos pela colaboração, pela ajuda, por compartilharem conosco este ato, eu estou informando que a assessoria distribuiu o calendário de sessões ordinárias deste ano de 2020, que nada mais faz do que observar o regimento interno. Ou seja, todas as segundas e segundas-feiras de cada mês. Excetuantes, naturalmente, aqueles meses em que não existem dias úteis nas segundas-feiras. Né? Que é o caso pontual aqui, me parece só vamos ter um caso que é o mês de fevereiro, porque esse cai no carnaval e o outro cai no recesso. Né? Vossa Excelência pode até vir fazer um plantãozinho aqui. Então como não está presente a maioria dos colégios, embora haja número para a reunião, eu vou deixar para que na próxima sessão esse calendário fique só formalmente aprovado, mas ele já está adequado ao regimento interno. Exatamente. Então, muito obrigado a todos. Um feliz resto de tarde.